Sejam bem-vindos ao Teologia Atre, Teologia para a Vida. Será que há técnicas de subversão atuando no Brasil? O que é a estratégia da subversão, né? Como é que isso acontece? Será que o cristianismo, a nossa religião, a nossa amada, querida religião, foi atacada com técnicas de subversão? A gente vai ver que isso realmente aconteceu, mas muita gente não sabe o que que é e vai começar a entender agora. Esse vídeo foi feito a pedidos de um inscrito do canal sobre Bíblias. Ele chegou a mandar e-mails para mim pedindo, olha, faça, nós precisamos falar sobre isso. Eu concordo que a gente precisa falar sobre isso. Eu até fiquei surpreso em achar uma pessoa que queira falar sobre isso. Eu acho que vale a pena a gente falar. Agora, preste atenção. Esse é um conteúdo que mata canais. Falar sobre isso não faz bem para o canal, tá? Eu vou pedir a você que colabore com o nosso canal a partir de agora, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, comentando aqui embaixo, para o YouTube ver que, apesar de ser polêmico, as pessoas querem esse assunto, tá? E mais, mande esse vídeo de forma manual para outras pessoas, tá? Copie o link e manda para que essas pessoas venham até aqui, porque o YouTube não vai mandar. Isso é um tema que mata canais, tá? Eu tô falando aqui com vocês com medo de perder o acesso, né? O YouTube não cancela mais o canal, ele só deixa de mandar os vídeos para os inscritos. Mas eu vou falar porque é algo que tem que ser falado, tá? Tô com a minha tela aqui, ó. A gente vai entender um pouco do que é as estratégias de subversão e depois entender como que isso acontece no cristianismo. Já tem bastante tempo que acontece e pouca gente sabe, pouca gente percebeu o que está acontecendo. Eu vou abrir os olhos de muitas pessoas a partir desse vídeo, tá? Mas ó, eu vou lembrar vocês, para abrir os olhos de muitas pessoas, eu dependo de você. Tem que mandar o vídeo para essas pessoas, porque infelizmente é um conteúdo matador, tá bom? Vamos entender o que é a estratégia de subversão, tá? Eu já conhecia a estratégia de subversão, mas eu sabia por outro nome. Eu até vou indicar alguns livros para vocês a respeito disso, principalmente o Comunista Exposto, né? Esse livro aqui eu tenho certeza, foi um dos livros que acabou com o meu canal. Vou falar disso aqui, né? Aqui dentro a gente tem as 45 metas do comunismo e tal, e daqui a pouco eu vou indicar mais livros para vocês sobre o tema. Mas eu já conhecia essas técnicas aqui, mas com esse nome eu não conhecia, fiquei sabendo agora. Esse conceito de técnica de subversão, ele é moderno, tá? Ele foi revelado pelo russo Yuri Bezmenov. Ele era um ex-agente da KGB. E, cara, quem não sabe o que é KGB, né? Tem muita gente que não sabe o que é KGB, cara. A KGB, isso que eu peguei na Wikipedia, que foi um resumo, eu achei melhor pegar um resumo. Ela foi a principal organização de serviços secretos da União Soviética, tá? Ela desempenhou suas funções entre 1954 até 1991. Após a dissolução da União Soviética, o Serviço de Inteligência foi desmembrado em dois. O Serviço Federal de Segurança Federal da Federação Russa, que existe ainda, né? Na segurança interna, e o serviço de inteligência estrangeiro no plano externo. Então a União Soviética, não. A KGB, ela não acabou de verdade, ela só foi dividida em dois setores. Continua agindo até hoje, né? E sim, há uma ideia de que países comunistas querem dominar o planeta Terra. Há essa ideia de que eles querem. Vários e vários livros foram escritos sobre isso, não usando diretamente partidos comunistas, não usando diretamente, mas usando o tipo de governo que esses partidos geralmente propõem, né? Vocês viram, por exemplo, o presidente esses dias falando para a ONU que a gente teria que ter um presidente mundial, né? Um governante mundial, mesma ideia, sabe, de unificação para que um governo domine o mundo, entende? O presidente do nosso país pediu à ONU várias vezes isso, né? Você tem várias literaturas falando sobre isso no passado, né? O livro Utopia já trazia isso. O livro 1984 falava sobre isso. Tem link para esses livros na descrição do vídeo, tá? Você vai lá para a loja da Amazon e pode comprá-los. Eu trouxe aqui, por exemplo, o Comunista Exposto, que trata dessa primeira parte. O Comunista Exposto é o melhor livro sobre isso até por enquanto, tá? Então é isso, tá? É um conceito moderno trazido pelo Yuri Bezmenov, é um ex-agente da KGB, ele é real, tá? Isso aqui não é teoria, isso aqui é real. O alvo principal dessa estratégia era a queda de uma nação, de dentro para fora, enfraquecendo essa nação e preparando ela para ser atacada e, por fim, vencida. Então a ideia era que você enfraquecesse o povo da nação
a partir de agentes externos atuando dentro da nação, para que eles ficassem mais fracos e assim cedessem às pressões externas. Há um vídeo, esse vídeo deve ter sido removido, né? Mas eu tinha ele em algum lugar do atual presidente falando em uma reunião antiga, né? Essa reunião deve ter uns 40 anos, né? Onde ele fala que o Brasil, em 40 a 50 anos, seria totalmente comunista. Então, isso é um plano antigo no Brasil, tá? E já tem sido executado. Daqui a pouco eu vou falar para você do ponto mais polêmico em relação à política, tá? E essas estratégias de subversão, elas lembram muito as 45 metas do comunismo. Depois você pesquisa aí que você vai entender melhor quais são as 45 metas do comunismo, tá? O meio para alcançar esse objetivo principal, que é enfraquecer a nação e dominar a nação, é a infiltração secreta no governo, a atuação em órgãos importantes e, a partir disso, enfraquecer a cultura da nação. Enfraquecendo a cultura da nação, você enfraquece a própria nação. Entende? Então pensa, se você tem um país aí que é pequeno, você quer dominá-lo, você pode entrar e massacrar todo mundo. Isso é uma forma de você vencê-lo. Só que a ONU, outros países vão entender isso como um ataque desleal e vão atacar o seu país por isso, entende? É uma técnica que é ultrapassada e não funciona. E até atrai olhares estranhos para você. Então, uma forma mais fácil de fazer isso é você entrar dentro do país e matar ele de dentro para fora. É esse o objetivo. É assim que eles vão dominar o mundo. A China já está fazendo isso há muito tempo no Brasil, né? Então, o nosso governo, a China devagarzinho está entrando. Esses dias, por exemplo, o Shopee me ofereceu um empréstimo de R$ 5.000, com taxas de juros baixíssimas, que eu fiquei até tentado a aceitar, para pagar aquele valor lá, até fiquei tentado a aceitar. O que ela está tentando fazer? Ela está tentando tomar o cenário, a China está tentando tomar o cenário nacional e devagarzinho controlar o seu dinheiro, entende? Ela já controla o que você usa, né? Você usa produtos fabricados lá. Agora ela está controlando o seu dinheiro mesmo. Por exemplo, o Shopee tem uma carteira virtual. Eu tenho conta no Shopee, eu compro no boleto lá. Sabia disso? É uma forma de controle, tá? O Mercado Livre fez isso no passado, né? O Mercado Livre fez isso no passado, depois ele cortou. E agora o Shopee tá vindo aí com isso também. Daqui a pouco outros mercados internacionais vão fazer a mesma coisa. Mas isso é só uma das formas de fazer. Existem várias maneiras de fazer isso, a estratégia é maior do que isso, mas no site Viagem Lenta eu achei uma sintetização melhor sobre o assunto, que dá pra gente tratar aqui, né, de forma mais rápida pra gente entender. Depois você vai pesquisar estratégia de subversão, você vai entender tudo, vai ficar mais claro como tá funcionando, tá? Mas o site Viagem Lenta, ele sintetizou em 4 pontos, né, bem rápido aqui pra gente entender. Primeiro, a desmoralização da sociedade. Desmoralizar a sociedade, é isso. A primeira etapa, isso é texto do site, tá? A primeira etapa compreende o trabalho através de um tempo suficiente para educar ao menos uma geração de estudantes de 15 a 20 anos, estabelecendo e construindo sua mentalidade e sua personalidade que refletirá adiante em um modelo mental necessário à revolução. A ideia aqui é trabalhar a cultura e a mente das pessoas. É uma estratégia que funciona a longo prazo, tá? É devagarzinho que ela vai acontecendo. É como envenenar o bebedouro. Você não precisa envenenar ele de uma vez só, você vai envenenando a água aos pouquinhos, tá? E aí quando as pessoas perceberem, elas já estão doentes há vários dias. É isso que acontece. Então a desmoralização da sociedade pensa naquele jovem, naquele adulto, naquela pessoa do futuro. O livro A Viagem do Tempo, se não me engano, A Viagem do Tempo mesmo, o livro antigo, Viagem do Tempo, mostra isso sendo feito, tá? Mostra que no futuro os jovens são bonitos, eles vivem um tipo de sociedade extremamente feliz e agradável, mas eles não têm conhecimento das coisas, né? E o conhecimento é sugado da mente deles. Eles não são proibidos, eles são desmotivados a estudar. Eles são preparados para viver essa sociedade, né? Aquilo lá é uma revolução, né? Você não precisa trabalhar, você vive alimentado pelo governo, isso é uma revolução. Só que eles são o alimento dos caras que moram no fundo do planeta, no fundo da Terra, entende? Ou seja,
eles foram criados e domesticados como animais que serão mortos no futuro para alimentar a sociedade. E aí, ali no livro trabalha a questão do hedonismo, né? E isso é visto na nossa sociedade também. Então, a desmoralização da sociedade funciona com os jovens, tá? Deixando eles mais burros, deixando eles menos estratégicos, deixando eles mais sensíveis. Então, sendo mais sensível, eles vão lutar menos, eles vão se defender menos. Então, no final, os jovens já não servem para nada. E aí, qualquer nação é mais forte que os jovens daquela nação. A segunda maneira, a segunda técnica que é aplicada é a desestabilização do sistema. No passo seguinte, a inversão de valores assume seu protagonismo. Como as mentes já amaciadas, é fácil criar um valor, rotulá-lo como o lado do bem e considerar todos aqueles que não compactuam com esse valor como as pessoas do lado do mal. A divisão da sociedade em raças, classes e direitos é intensificada. Pensa comigo, por que, que o brasileiro mata por causa do time de futebol? Por quê? Por que vale a pena brigar por causa do time de futebol que ele torce? Por que vale a pena brigar pela etnia que ele é? Né? O racismo entra aí também como uma estratégia disso aí, tá? Você que é racista, você está participando ativamente disso. Racismo branco ou negro, tá? Faz parte dessa divisão aqui, dessa desestabilização do sistema, tá? Então, caramba, por que que eu briguei com a minha mulher por causa do Big Brother, sei lá? Por quê? Tudo isso vai sendo construído. Essa desestabilização do sistema, ela trabalha muito bem na mente das pessoas e ela é um passo seguinte, né? Acaba funcionando muito bem no Brasil. Quantos relatos vocês viram aí de brasileiros sofrendo por um time, sofrendo por uma religião, seja qual for a religião, né? Ninguém é incentivado a matar o outro por causa da religião. Mas aqui, né, nessa estratégia, você não é incentivado apenas, você é empurrado para fazer isso. Então você vê canais aí televisivos, por exemplo, colocando todos contra o cristão. O cristão é o ruim, o cristão é o feio, sabe? Enquanto isso, outras religiões fazem trabalhos de macumba para matar o outro. Mas essa religião não é vista como ruim, ela é vista como culturalmente aceitável, entendeu? Olha só, como que as coisas são desiguais, né? Faz parte dessa estratégia aqui de subversão, tá? O terceiro passo é a etapa da crise, né? A etapa da crise, o autor do texto que eu peguei escreve o seguinte: segue-se assim a etapa da crise, onde a estrutura imoral anteriormente edificada sobre a corrupção nos órgãos de poder inicia sua degradação ética. É o momento de implantar estruturas de poder paralelas, como comitês não eleitos, né? E esse é o ponto que eu sempre falo, né? Você que luta por um lado, cuidado. Porque no futuro o seu lado não vai ser aceito também. Então, a grande questão não é proteger, como acontece na sociedade, não é proteger o negro nem o branco. A grande questão dessa estratégia é colocar o branco e o negro um contra o outro. E no futuro, os dois serão usados. Os dois serão usados de forma ilegal, diria eu, né? Então não fica brigando por raça, brigando por time, brigando por opção, porque isso tudo faz parte do plano, tá? Essa estrutura imoral, ela é construída para que, a partir de certo momento, alguém comece a resolver esses problemas. Mas não resolve o problema do jeito que você quer, resolve o problema do jeito que eles querem. E o jeito que eles querem não é o jeito que você quer, tá? É aí que tá. É por isso que você tem várias pessoas falando, cuidado, esse país não aceita esse tipo de ideia sobre sexo também. Vocês estão defendendo um país que no futuro vai matar vocês. Isso é verdade. Isso é verdade. Vocês não devem defender os países que maltratam as mulheres e ninguém, né? Mas você vê aí as pessoas de esquerda defendendo países que no futuro vão matar eles também, né? E isso parece irracional. E é irracional, é fruto dessa estratégia tão bem programada para funcionar aqui no Brasil, né? A etapa da crise é onde nós estamos agora, tá? Estamos aqui. Tudo isso aqui já foi feito, tá?
Há um texto lá no blog, Palavras em Chamas, onde eu avalio a mudança da mente do homem a partir da década de 90 para cá. A abertura sexual foi o ataque mais eficaz no Brasil, foi o que mais funcionou no Brasil. E eu falo sobre isso lá, né? E funcionou no nosso país. Nós estamos na etapa da crise agora. Estamos beirando a normalização, tá? Em função da extensão da terceira etapa de crise e do imenso caldo cultural que foi implantado nas mentes das pessoas nos últimos anos, o sucesso da revolução cultural ainda é plenamente possível. A população dividida procura o Salvador, cujo sucesso pode manifestar-se sobre qualquer manto que leve palavras dóceis para as pessoas. Estamos nessa normalização. E todo mundo acreditou que esse presidente atual seria a normalização, mas aparentemente ele não é a normalização. E eu tenho uma resposta para vocês sobre a direita e a esquerda, que vai assustar a maioria de vocês, tá? A normalização não veio pelo atual presidente, não virá por esse presidente, porque existe um plano acima dessa normalização, que é a normalização correta, tá? Que envolve fazer com que esse Messias, os dois Messias que nós tivemos, né, eles têm que ser queimados para que a normalização aconteça. A normalização é o que vai acontecer ainda no futuro. E eu acho que não envolve o presidente atual. Talvez até ele fique surpreso com isso, né? Mas antes de falar sobre isso, a estratégia no Brasil, de forma bem rápida, ó. Sim, há anos a estratégia é usada no Brasil e tudo indica que está bem perto da conclusão, como eu já falei. O interesse maior, pessoal, da estratégia ser aplicada no Brasil é a Amazônia, os seus recursos naturais, não apenas na Amazônia, mas no Brasil inteiro, tá? Mas o foco na Amazônia, porque é o lugar onde tem mais, né, tá bom? O Brasil, pessoal, ele é quase o céu na Terra, entendeu? O problema do Brasil são os brasileiros, né? Não exatamente os brasileiros, mas é o que fizeram com os brasileiros, por causa dessa estratégia de subversão. Mas o Brasil, ele é um planeta novo na Terra, entende? É o planeta dentro do planeta. Quem dominar o Brasil vai viver mais tempo, porque os outros países não estão tão bem como o Brasil. É claro, há países pequenos que são perfeitos também, ok, eles já estão dominados por aqueles que ainda vão dominar o Brasil. Eu até fico pensando aqui, por que as pessoas ainda não pensaram na Coreia do Norte, por exemplo, que é tão vasta, tão grande, né? Mas aparentemente é os movimentos de esquerda que querem dominar o mundo mesmo, porque as maiores regiões de vegetais, né? A maior região útil do planeta está na mão da esquerda, tá? Então você tem a China, que é imensa e imensurável a China. Você tem a Coreia do Norte, que é gigantesca, ninguém sabe o que tem na Coreia do Norte. Falta só o Brasil, né? Os Estados Unidos têm uma boa área, sim, mas ainda é pequena. A Europa também tem, mas ainda não é suficiente para eles, aparentemente, né? A Rússia e aquele lá de lá tá acabado, né? Então sobrou o Brasil, sobrou pra gente. Nós temos mais água potável, nós temos mais ouro, nós temos mais árvores, madeira, né? Nós temos mais rios, mais animais, enfim. A gente é o céu na Terra. O Brasil, você nasceu no melhor país do mundo, tá? Essa é a verdade. É claro que talvez a China tenha tanto potencial como o Brasil. Só que ela já está dominada por aqueles que provavelmente querem dominar o restante do mundo, né? O interesse então fica aí. Ninguém quer saber de você que é brasileiro. Eu tô cagando pra você. Você vai virar escravo deles no futuro. Eles querem o país deles aqui, entende? Tanto é que você já tá devendo pra China. Você já compra no Shopee, já deve pra China. Você já tá mandando dinheiro pro pessoal lá das outras lojas, né? De outras empresas. Então é isso. É algo aplicado por partidos de esquerda? Sim. É algo aplicado pelos partidos de esquerda, tudo indica que são eles mesmos que querem dominar. Porém, estes possivelmente estão sendo usados por alguém ainda maior. Vou falar para vocês daqui a pouco sobre isso. Os partidos de esquerda do Brasil são os fantoches de algum poder maior interessado na nossa nação também. Nem Lula e nem o Bolsonaro, pessoal, nenhum dos dois. Toda novela política do Brasil pode ser um mero recurso dessa estratégia. O pior pode estar por vir pela figura de uma terceira via salvadora da pátria. Por exemplo, eu até achei essa jogada muito fraca aqui no Brasil, que trata da esquerda e da direita, porque ela
ela é uma cópia escrachada do livro 1984. Então, quem teve a grande ideia de tentar trazer esse governo mundial para o Brasil, ele leu o livro 1984 e tentou aplicar tudo que está lá. Cada estratégia do livro está sendo aplicada no Brasil. Por exemplo, o grande irmão virou o Lula. Né? O grande irmão é o Lula. E o inimigo do grande irmão lá no livro é exatamente a figura do Bolsonaro. Entende? Então, não é só uma. Não é só coincidência, não. Foi tudo feito exatamente como está no livro, tá? E assim, eu fico surpreso que poucas pessoas perceberam isso. Mas na nossa nação, como ela já está treinada para não ler e não estudar, acabou que pouca gente percebeu, né? E o livro, em 1984, ele é anterior ao governo de direita e de esquerda no Brasil, para quem não sabe, tá? Se você ler, você vai ver exatamente o cenário que foi plantado no Brasil a partir do governo da pandemia, tá bom? Então é basicamente isso. Nenhum dos dois, tá? Mas a esquerda realmente é a mais usada para isso, tá? No Brasil, a estratégia é vista principalmente na cultura e no ensino público. A ideia é criar pessoas fracas emocionalmente e pobres fisicamente. Elas não resistirão a qualquer ataque externo. Quem são os inimigos do Brasil nesse caso, pessoal? Caramba, quem é o inimigo do Brasil? Devaí, agora eu quero saber, quem está aplicando a estratégia no Brasil? Em uma estratégia tão poderosa como essa, pessoal, não dá para confiar em ninguém. Na verdade, todos são inimigos do Brasil. Os Estados Unidos quer a Amazônia tanto quanto a China quer, tanto quanto a França e a Alemanha querem. A Rússia quer o Brasil do mesmo jeito que os Estados Unidos quer. Eles estão brigando para ver quem fica com o Brasil. Então não dá para saber quem é o seu aliado. No Brasil, todos são inimigos do Brasil. Inclusive o partido. O Partido do Brasil é o maior inimigo do Brasil atualmente, né? Mas nem todo mundo quer o Brasil. Todos querem. Não só o Brasil, eu diria, a América Latina inteira. Todos querem a América Latina. É o pulmão do planeta. Se você está pensando numa dificuldade para o futuro, a solução que surge é o Brasil, entendeu? O melhor lugar para morar é o Brasil. E ninguém sabe o que vai acontecer, mas todo mundo sabe que não dá para confiar em ninguém. Hoje no Brasil, como é que isso é feito, pessoal? Hoje no Brasil aqui, sendo mais direto agora para a gente finalizar essa primeira parte, que é a parte mais importante. Pouca gente conhece a estratégia de subversão, né? Vamos falar sobre isso no Brasil. De forma rápida. Enfraquecimento da cultura. Isso aqui acontece há muito tempo no Brasil. E aqui no canal tem um vídeo chamado Subversão Cultural no Brasil. Tá? Como a nova ordem mundial está enfraquecendo a cultura, a nossa cultura. Assista esse vídeo, vocês vão entender como é que funciona, tá? Mas o enfraquecimento da cultura, isso é baseado em estudos de sociologia que acabam demonstrando ser muito fiéis ao que acontece, né? Se você enfraquecer a cultura, você enfraquece o país realmente. Nosso Brasil, infelizmente, as pessoas estão completamente enfraquecidas culturalmente. Você percebe, por exemplo, quando um vídeo como esse tem menos visualização do que uma música de funk, que vai trazer problemas lógicos para o país, né? Por que a cultura do Brasil só traz problemas para o país? Porque é uma cultura que trata do prazer, é uma cultura que não é lógica, ela não é racional. O prazer envolve a irracionalidade da nação. Então, são pessoas que dificilmente vão desenvolver a nossa cultura, dificilmente vão desenvolver a nossa tecnologia. O nosso exército pode ser surpreso com isso também daqui a alguns anos, ou não sei se já é, se você é do exército, pode colocar aqui como é que nossos guerreiros vão atuar se eles estão gravando dancinhas pro TikTok. Enquanto na China as crianças aprendem a lutar, o brasileiro pequeno aprende a dançar. Como é que você vai fazer na guerra? Então, se o Brasil for atacado hoje, pessoal, se o Brasil for atacado por qualquer nação forte o suficiente, talvez os bandidos saibam se defender melhor, né, em relação à violência que uma guerra exige, entende? Eu não vou generalizar, obviamente, mas eu já vi as pessoas do exército brasileiro, principalmente na época da pandemia, a gente viu o exército nas ruas e a gente percebe que é um povo bom,
é um povo bom. Os meninos são bons, sabe? Você vê que eles amam aquilo. Eles amam aquilo. Mas será que eles têm o nível de malícia suficiente para vencer uma guerra? E eu não tô querendo arrumar confusão com o exército, pelo amor de Deus. Eu tô querendo que vocês sejam os vencedores, tá? Eu torço para o exército. Eu arrumo mais confusão, talvez, com os bandidos do que com vocês, né? Mas é uma questão a se pensar, entende? E é óbvio que eu não quero o exército assim. Na minha opinião, o exército tinha que ser pessoas brutas mesmo. Os caras são brabo mesmo, mas sempre dentro da justiça, óbvio, né? Uma coisa não precisa mudar a outra. Né? Ser bravo e ser injusto não é a mesma coisa, tá? Mas, até porque numa guerra são eles que vão defender a gente, tá? Numa guerra é isso que vai acontecer. Mas aí fica a questão, né? O que estão fazendo com a mente do jovem? Como é que vai ser o exército daqui a 18 anos? Essa questão. Isso já é uma técnica aplicada no Brasil. A desmoralização da política interna também faz parte disso, e ela já está aí. Olha, vocês viram que a direita não consegue gerenciar o Brasil. Né? A esquerda fez esse favor, né? Ela mostrou para o Brasil que a direita não é suficiente. E agora vocês estão vendo a esquerda demonstrar que não é suficiente. Quem é que vai dominar então? Quem é que vai controlar direito o Brasil? Entendeu? Então, olha só, já a desmoralização começa aí. Quando os dois lados aparentemente não sabem o que estão fazendo e eles estão atuando para desmoralizar a política do Brasil. Uma hora vai aparecer alguém que vai salvar a pátria e é aí que vocês têm que ficar desconfiados. Eu nem estou dizendo para você bater de frente com esse cara. Calma, presta atenção primeiro, né? Mas você tem que ficar ligado com quem for solucionar os problemas. A divisão do povo em classes é uma forma, isso já citei aqui exemplos, né? Isso está acontecendo no Brasil há muito tempo. Um povo que luta por ideais diferentes ao mesmo tempo. Eles não vão defender a família, por exemplo, porque eles estão ocupados em defender a política deles, o interesse deles, a classe deles, né? Então, obviamente, o país ele é enfraquecido. Você, por exemplo, pega aí uma rocha grande, né? Pega lá uma rocha imensa e tenta quebrar ele usando um martelo, que é o que você tem. O Brasil é uma nação poderosíssima. Ela era como uma rocha imensa, e dura e rígida mesmo, impossível de quebrar. Foi necessário quebrar as pontas, separando o Brasil aos poucos, entende? Você fragmentou o Brasil e agora sim, com o martelo, eu consigo derrubar uma montanha. Como? Pegando um pedaço daquela montanha e quebrando ela. Então, fragmentaram o Brasil pela divisão de classes e agora aquela rocha que tinha, lembra do hino nacional? O hino nacional reflete muito o que o Brasil era. Aquela rocha que agora está despedaçada facilmente vai ser diluída e virar areia usando qualquer ferramenta, como por exemplo um martelo e a outra ferramenta que está na figura deles, que eu não lembro agora. Isso é uma estratégia. O enfraquecimento da religião faz parte disso. Por que faz parte disso? Tem vídeo aqui no canal sobre isso, lê lá, por que os crentes são tão ignorantes, tá? O povo sabe que a religião domina o povo. Todo mundo sabe que a religião é importante, o ser humano é um ser religioso desde o início, tá? Por isso é importante enfraquecer a religião para que eles sejam enfraquecidos também. É a religião que faz com que a gente continue. É a religião que nos traz esperança. Quem tem esperança luta mais. Quem tem esperança vai até o fim. Quem não tem esperança desiste. Desiste. Você não tem esperança, você não luta. Provavelmente você começa a pagar o consórcio de um carro sem saber se vai terminar de pagar ele. Você tem esperança que vai, né? Isso é fé, tá bom? Se não há esperança, as pessoas param de lutar. Óbvio, ótimo para alguém que quer dominar o planeta, né? Vamos fazer eles ficarem fracos emocionalmente para que eles desistam de lutar e morra logo, né? Sei lá, eu quero dominar vocês, mas eu não quero fazer muito esforço. Então eu vou fazer isso com vocês. Vou diminuir a sua religião. Vou tornar vocês ignorantes, para que vocês briguem entre si, não saibam de nada, e assim vocês aceitam qualquer coisa, e aí se tornem mais fracos no futuro. Tem um vídeo no canal falando sobre isso, porque os crentes são tão ignorantes, da Nancy Pierce, tá? É um vídeo onde eu leio o texto da Nancy Pierce mostrando isso. É uma das estratégias aplicadas no Brasil. O enfraquecimento da educação, ele é uma das estratégias mais antigas, né?
O livro Emburrecimento Programado vai trazer muito sobre isso, né? Essa estratégia ela começou a ser aplicada nos Estados Unidos. E ela também faz parte das 45 metas do comunismo, tá bom? Faz parte, desde o início. Nas 45 metas do comunismo, você tem mais detalhes sobre o enfraquecimento da educação. Mas ela também está dentro da estratégia de subversão da sociedade, tá bom? Tem um vídeo aqui, né? O que a escola moderna fez com a nossa geração. Eu particularmente, eu falo isso com muita tristeza e, sei lá, eu tenho que falar, né? Eu fiquei preocupado quando eu descobri que a minha filha é a menina mais inteligente da sala dela. Meu Deus. Eu não devia estar rindo disso. Eu fiquei preocupado. Minha filha está no 6º ano, né? E eu deixo a escola fazer o papel dela, tá? E olha que a nossa escola aqui é uma das melhores da região, o que me deixa mais preocupado ainda. Mas eu sei como é, porque eu cresci na escola pública. Eu não posso falar muito sobre isso, não. Eu cresci na escola pública, eu passei em todas as matérias sem saber nada. A diretora, ela me passou de ano porque ela ficou com pena de mim. E depois, eu só fui estudar depois de velho, cara. E por isso que eu fico até mais tranquilo em relação a isso, porque eu sei que há salvação para essa geração. Mas há um vídeo aqui no canal falando sobre isso, assista lá, sobre enfraquecimento da educação. Pessoas menos instruídas, pessoal, para você que não percebeu ainda, pessoas menos instruídas têm menos opção. Pessoas que têm menos opção, quem tem que aceitar qualquer opção, entendeu? E aceitando qualquer opção, a liderança é que vai escolher o que você faz. Acho que ficou mais claro agora para você por que é fácil enfraquecer a educação. Fora que é mais fácil o pobre perder uma batalha do que o rico que está armado, que estudou, que tem dinheiro, que pode se defender. É mais fácil isso acontecer, né? Isso na teoria, tá? Porque na prática, talvez o lugar mais protegido desse Brasil sejam as favelas, né? Mas isso é o tema para outro vídeo, é bem polêmico também, beleza? Resultados futuros ou resultados presentes. Coloca aqui nos comentários. Você acha que é sobre o futuro ou é sobre o presente? Bota nos comentários aí. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Mas resultados futuros. Uma geração de pessoas que não acreditam mais no Brasil, não espera uma liderança forte, ninguém espera mais nada da política, não é capaz de lutar. Essa geração luta do lado bandido muitas vezes, tá? O brasileiro, às vezes, ele torce mais pro bandido. Infelizmente, não estou dizendo que isso é correto, estou falando infelizmente, é isso que acontece. E um Brasil que não tem esperança de um futuro melhor. Em última análise, essa geração não apenas desistiu do Brasil, mas torce para que algum poder externo tome conta do Brasil. Entende? O brasileiro não apenas desistiu do Brasil, mas ele espera que outro país domine ele. Isso é errado, tá? Isso é ruim. Um outro país dominar o Brasil é tecnicamente um fracasso. Mas olha aí, hein? Eu vou deixar isso aqui grande para vocês pesquisarem. Uma das falas do presidente pode estar piorando essa situação e planejando essa terceira via, que vai ser a via chamada globalismo, tá bom? Ao falar sobre o controle do aquecimento global, o presidente insistiu na ONU sobre a necessidade de um governante global, alguém que vai obrigar. Na ideia do presidente, o que ele não conseguiu fazer vai ser feito à força pelo governante global, entendeu? Então você fica aí pensando, você que é governador ou você que é prefeito, você que elegeu aquele cara lá, você fica pensando, o cara quer que a ONU mande você fazer alguma coisa. Entendeu? Por quê? Porque ele não tem influência suficiente. Agora a ONU não tem também influência suficiente para isso. E como é que ela vai fazer? Ela pode ter talvez um exército global também, né? E aí fica mais difícil. É difícil lutar contra a ONU, né? É mais fácil lutar contra o presidente do Brasil do que contra o presidente do planeta. Mas aparentemente o futuro guarda isso pra gente. Então, você que trabalha na política do Brasil vai ser um dia mandado por alguém que está em outro país, já pensou? É isso que acontece. Então, essa é a estratégia da subversão na sociedade. A nossa primeira parte teve que tratar sobre ela, porque para contextualizar como é que ela está agindo no Brasil, né? A gente precisa disso aí. Agora quero indicar alguns livros aqui para vocês que têm interesse sobre isso, ó.
O livro que eu já citei, O Comunista Exposto, vai tratar sobre isso, tá? Aqui tem as 45 metas do comunismo também, além de falar mais sobre isso, né? Sobre o comunismo, sobre como ele age, traz relatos históricos. O Comunista Exposto é um livro que ele vai sendo republicado ao longo das décadas, tá? É um livro clássico, incluindo as 45 metas que estão aqui também. Outro livro que eu quero mostrar para vocês é do escritor antigo, filósofo, um dos caras mais influentes da minha vida, O que Aconteceu com a Raça Humana, do Francis Schaeffer. É uma reflexão sobre o destino da humanidade seguindo o que estava seguindo no século XX. Isso aqui é do passado, tá? E, cara, muita coisa que está aqui está acontecendo. Ele acertou monstruosamente, né? Outro livro que eu quero que vocês leiam, e aqui já tratando da nossa segunda parte do vídeo, Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã. Vai tratar sobre essas estratégias, tá? Como elas são aplicadas na religião cristã. E um outro livro também que trata sobre isso é Cristianismo e Liberalismo. Existe uma edição moderna desse livro com comentários, né? Eu indico a que você conseguir. É ótima essa aqui. Essa aqui é a edição clássica, tá? Eu comprei ela antes de lançar em edição moderna. Ele vai tratar sobre liberalismo. O liberalismo é o braço religioso da estratégia que vocês tanto me pedem para falar, da subversão. O liberalismo é essa ação dentro do cristianismo. Agora vamos passar para a religião. Já curtiu o vídeo? Curte o vídeo, se inscreve no canal que eu vou passar ali para a estratégia contra a religião cristã, que vai tomar mais meia hora do nosso tempo agora. Quando a gente fala do cristianismo, a gente fala de uma das religiões mais importantes do mundo, tá? Para eu que sou cristão, ela é a mais importante, né? Mas, de forma geral, tudo gira em torno da religião a Yahvé. A ideia de lei, a ideia de boas práticas gira em torno da religião a Yahvé. O mundo odeia Israel, por exemplo, porque eles trazem a lei de Yahvé. Essa lei que é tradicional, essa lei que é chata, né? Que fala sobre essas coisas que eles não querem. É por isso que eles odeiam Israel. A religião cristã é a religião mais influente do mundo e é ela que atrapalha muita coisa que esse povo dos outros países querem, tá? A religião cristã também fala contra esse tipo de governo e ela precisa ser enfraquecida. Ao longo da história, isso acontece dentro da nossa religião, mas não apenas agora, sempre aconteceu. Por exemplo, aqui ó, eu coloquei um ponto aqui da história do povo de Deus, a gente vai lembrar lá do livro de Juízes, né? O 6º capítulo de Juízes demonstra que o povo se afastou da vontade de Deus e por isso Deus mandou os midianitas atacarem o povo de Deus, né? Para castigar o povo, Deus mandou os midianitas atacarem aquele povo. E aí foi os midianitas e os amalequitas atacar. E uma das formas de ataque, além da influência da religião, né, que eles caíram antes de serem castigados, eles também foram atacados de forma física, de dentro para fora. Quando eles estavam sendo castigados, eles invadiam as plantações do povo de Deus, destruíam as plantações, roubavam tudo, a fim de enfraquecer a nação de Israel. Isso aconteceu. De fato, não foi só uma vez não, aconteceu várias vezes. Isso aqui que influenciou filósofos a escrever sobre a guerra, tá? Foi essa ação dos amalequitas e dos midianitas, invadir as plantações. Outros escritores vão falar sobre envenenar as plantações. A Bíblia fala sobre invadir a plantação e roubar a plantação para que eles não tenham o que comer. E o verso 6 de Juízes 6 vai falar que o povo de Israel ficou empobrecido por causa daquela ação. Agora você pensa, o povo que está enfraquecido, empobrecido, não tem o que comer, né? Qualquer pessoa vai dominar e vai matar todo mundo ali dentro. Se Deus não intervisse naquela geração, eles seriam mortos mesmo. Aí Deus precisou vir e fazer eles voltarem. Então veja bem, a estratégia de subversão ela é bem mais antiga do que parece, né? Na Bíblia já tem relatos sobre isso. Vou repetir para você que não entendeu. Os amalequitas e os midianitas invadiam as propriedades do povo de Deus, acabavam com as suas plantações, né? Então pensa lá numa plantação de arroz, pensa hoje numa plantação de café, né?
Vamos invadir a plantação de café. O que a gente vai fazer com a plantação de café? Você pode sair cortando tudo, você pode tacar fogo, ou você pode roubar, né? Tá perto de colher, então você reúne um exército que vai de noite lá e rouba todo o café. Aí de manhãzinho, nossa, o café já foi colhido, né? Quem colheu? O seu inimigo. E agora o que você vai vender? Ou o que você vai consumir se você não tem? Você tem duas opções, né? Ficar sem consumir e morrer de fome, ou pagar caro para aqueles que têm, que é o que roubaram de você. Aliás, então foi isso que fizeram lá em Juízes 6, capítulo 6. Juízes capítulo 6. É a mesma coisa, você atua de dentro, enfraquece o povo de dentro e sai e deixa eles morrerem lá dentro, tá? Na história da Bíblia, isso já aconteceu. Na igreja primitiva, isso também aconteceu. Quando a gente fala de igreja primitiva, eu estou falando da igreja lá do primeiro, segundo e terceiro século, tá? A igreja primitiva foi duramente atacada pelos gnósticos no passado. Usaram as técnicas de subversão da religião lá, tá? Nos primeiros séculos, um movimento chamado gnosticismo invadiu a igreja. Ainda no primeiro século, escritores como Paulo, Pedro e Judas tentaram conter a subversão gnóstica dentro do cristianismo. E as cartas que você tem no Novo Testamento tratam disso. E é por isso que você hoje não vê gente expondo essas cartas. Fala pra mim, quando é que você viu uma pregação sobre primeiro e segundo Pedro? Primeiro, segundo e terceiro João. Já viu uma pregação sobre terceiro João? Sobre Judas, já viu? Não, por quê? Porque a nossa cultura já está sendo atacada há anos e você não pode saber o conteúdo dessas cartas porque vão contra eles, entende? Eles que estão dominando a religião cristã. Por isso você não vê. Não tem pregação sobre Apocalipse, só tem pregação sobre o Antigo Testamento, alguns trechos, sobre os evangelhos, aquela pregação moralista sobre os evangelhos e só. E coisas emocionais, né, afins. Porque o cristianismo já está sendo atacado novamente, nesse caso, né, pelos gnósticos, e eles são parte dessa estratégia de subversão para tornar vocês mais fracos, tá? E está funcionando muito bem, pelo que a gente tem visto. Aqui no canal, por exemplo, tem exposição de Judas, 10 vídeos sobre Judas, se não me engano. Ficou grandão a exposição, muito boa para você entender o que aconteceu. Aliás, a exposição de Judas está no meu livro Diário de Bordo. Eu coloquei exposição. Eu tenho um livro, tá, pessoal? Vocês estão assistindo, ó. O livro Diário de Bordo 85 trata dessas questões também. Inclusive, aqui tem um texto sobre o novo cristianismo. Né? O novo cristianismo ele já está sendo usado aqui no Brasil. Eu esqueci o título do estudo aqui e tem aqui no Diário de Bordo. Eu já falava sobre isso, tá? Na religião cristã. Então, olha só, isso acontece muito na religião, né? A estratégia era igual, era a mesma estratégia de subversão. Entrar na igreja, mudar o culto e a cultura, enfraquecer o que havia sido ensinado, fazendo o povo duvidar da verdade e no final levar os convertidos para o culto gnóstico. No primeiro século, as pessoas entravam na igreja, né, nas reuniões. Pedro fala sobre isso na segunda carta dele. O que acontece? Elas participavam dos banquetes que haviam ali no culto. Provavelmente era a ceia, tá? Eles participavam dali. Nessa interação, aqueles infiltrados conversavam com os membros e nesta conversa apresentavam uma visão mais avançada sobre o que estava sendo dito. Né? Olha só, vocês entendem o que sobre Jesus? Né? Que Jesus, aí alguém vai falar, não, que Jesus é Deus, homem, né? Filho de Deus, que veio salvar a humanidade, que ele morreu e ressuscitou. Aí o cara argumentava, não, isso aí, cara, isso aí é só um pedaço da verdade, tá? Nós descobrimos mais que esse Jesus, ele nem era ser humano, ele era só uma figura, ele era só um fantasma. Isso que acontecia nas reuniões, falando com você, e aí eles convidavam essas pessoas para aprender mais lá na igreja que eles faziam parte. Pedro, ele vai duramente contra esse povo, tá? Tá na carta de Pedro, você nunca viu. Pois é, você nunca viu porque você já está sendo influenciado por esse movimento, né? Agora, no segundo século, a estratégia era a mesma, tá? Entra-se na igreja,
seduz as pessoas e move elas para fora da igreja. O pai da igreja, Irineu de Leão, lutou ativamente contra esse movimento. O seu livro Contra as Heresias fala exatamente sobre isso, e é um dos livros pouco divulgados, justamente porque nós já estamos vivendo isso na atualidade, tá? Agora, na igreja contemporânea, isso não parou de acontecer, né? Ou na igreja moderna, você preferir chamar igreja contemporânea ou igreja moderna. Os movimentos místicos e liberais agiram usando a mesma estratégia. É claro que agora essa estratégia já está mais desenvolvida, né? Obviamente, alguém percebeu que isso funciona, planejou melhor e fez isso acontecer de forma evoluída, né? As coisas vão melhorando. Mas a igreja contemporânea, os movimentos místicos e liberais, eles usam a estratégia da subversão para mudar, para acabar com o tradicionalismo, a religião tradicional e implantar os ideais místicos e liberais e assim serem agentes desse movimento de subversão mundial, tá? O que o movimento de subversão mundial quer? Eles querem acabar com os ideais cristãos, judaico-cristãos, tá? Eles não querem que o país tenha um Deus apenas. Eles não querem que a lei de Deus seja a lei do povo, eles querem criar suas próprias leis. É uma espécie de Torre de Babel que eles querem. E aí, para isso, eles implantam aí, ao longo da história, a partir do século XX, com mais ênfase, né, os movimentos místicos e liberais dentro do cristianismo protestante. E, posteriormente, no catolicismo também, os movimentos místicos atacaram lá. Tem vídeos aqui falando sobre como o movimento, por exemplo, pentecostal iniciou e como que ele representa bem essas estratégias, tá? Eu sei que é chato falar isso, muita gente não gosta, mas a gente está falando sobre história. É difícil negar o fato. É difícil negar o que aconteceu e a maneira como aconteceu. Então, pesquise aqui no canal, por exemplo, sobre a Carta de 1911. Carta 1911, que vocês vão ver o que eu falo ali sobre aquela carta. Mas, voltando um pouco mais no tempo... e tem o vídeo aqui sobre o liberalismo no século XVIII, né? Daqui a pouco eu vou indicar ele para vocês, eu esqueci de indicar. Mas o vídeo liberalismo, ele vai falar sobre isso também. No vídeo sobre liberalismo, eu voltei lá no século XVIII e mostrei como o liberalismo atingiu a igreja usando as técnicas de subversão. Eu vou só lembrar o nome do livro, do vídeo aqui, porque realmente esse vídeo é importante ler, tá? Ver. Quem assiste esse vídeo fala pra mim, cara, você falou realmente a verdade que está acontecendo. A grande tribulação começou no século XVIII. Pesquisa isso aqui no canal que você vai achar o vídeo sobre esse assunto, tá? O iluminismo iniciou isso trazendo um novo olhar ilógico sobre a religião. O iluminismo fez o ilógico se tornar lógico, o irracional se tornar racional. Ele é o responsável pelo que nós temos hoje como lógica dentro de muitas igrejas, tá? Isso visava destruir as bases religiosas para que outra informação fosse incluída no futuro. A Bíblia, como regra de fé e prática, por exemplo, foi duramente questionada por causa do iluminismo. Dúvidas sobre a sua autoria, sobre o seu texto, sobre a sua preservação, foram implantadas no povo de Deus, partindo de cientistas para os acadêmicos, e envenenaram os nossos recursos naturais. É por isso que é importante encontrar os pergaminhos fiéis aos originais. É por isso que é importante retraduzir a Bíblia com base nos últimos achados. Os últimos achados são um pouco diferentes dos tradicionais, entende? Isso faz parte dessa estratégia de subversão. Agora nós temos o questionamento da Bíblia e, consequentemente, o questionamento da religião. Se você não sabe se a Bíblia existiu de fato, você pode abandonar o cristianismo, porque faz sentido. O cristianismo sem a Bíblia não existe, tá? E o que é engraçado, o que existe hoje é um cristianismo sem Bíblia, né? Só que a gente não pode chamar esse cristianismo de cristianismo, porque ele não reflete a Bíblia. E aí vem a questão, e qual o problema de eu não refletir a Bíblia? A Bíblia é só um livro, entende? Esta é a mentalidade da subversão aplicada dentro do cristianismo. O liberalismo teológico começou a trabalhar a fase 2, que visava abrir, na fase 2, né? Que visava abrir
as portas do cristianismo para outras nações, outras noções de religião que não foram descritas na Bíblia ou foram condenadas pela Bíblia. O liberalismo teológico é esse órgão governamental, né, que veio para fazer isso aí. E isso já aconteceu no passado, tá? O povo de Deus já ficou escravo de outros deuses e foi duramente castigado por isso. E parece que vai acontecer de novo agora, tá? Não fique preocupado se surgir uma grande perseguição contra cristãos, tá? Nós já estamos chegando no nível de precisar dessa grande perseguição. Assim como aconteceu com o povo judeu no passado, o Brasil já está precisando mesmo. Ele já está saindo tão fora do padrão que Deus vai intervir um dia, uma hora ele vai intervir e vai castigar duramente o povo de Deus. O Deus da Bíblia faz isso, e se ele existe de fato, ele vai fazer de novo. Então é bom você tomar cuidado para que você não sofra nesse período enganado, tá? As pessoas passaram a rejeitar o que estava escrito em busca de uma religião misticamente sensorial. Nem sei se existe a palavra misticamente. Ou seja, iniciou-se um movimento de tentativa de sentir ao invés de pensar. Eu vou nessa igreja porque lá eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Mas aí pergunta essa pessoa, mas eles estão lendo a Bíblia para você? Ela vai falar, não, eu sinto Deus na oração, eu sinto Deus quando está cantando louvores, eu sinto Deus quando os irmãos começam a falar alto, a gritar, né? Ou eu sinto Deus porque aquela pregação toca o meu coração. Quando você vai ver, é uma pregação que parece mais uma aula coach, né? Então olha só, as pessoas estão trocando o pensar pelo sentir. E isso reflete a ação da subversão na religião, tá? Isso também acontece com a cultura, de forma bem parecida, mas a gente está tratando da religião. Então, juntos, o misticismo e o liberalismo destruíram a igreja de dentro para fora. É claro que a gente não está generalizando aqui, existem igrejas boas, né? Você só vai ter dificuldade de encontrá-las. E quando você encontrar, você vai achar um monte de problemas, tá? Não saia da igreja se ela tem um monte de problemas. Tente resolvê-los. Tente colaborar para resolver os problemas. E por falar nisso, eu tenho que fazer mais uma propaganda aqui, ó. No meu livro Diário de Bordo 85 tem um estudo chamado Lições aos Novos Peregrinos, que vai tratar desse tema, tá? Vai te ajudar a fazer a igreja começar a enxergar mais a Bíblia do que aquilo que está sendo falado, ou do que aquilo que eles acham que está sendo falado. Então, a Lições a Novos Peregrinos vai ajudar nisso aí. Esse estudo Lições a Novos Peregrinos é uma armadilha do bem, eu diria eu. Fazer com que a igreja perceba devagarzinho que a Bíblia fala uma coisa que talvez eles não acreditam ainda, né? Ou às vezes a pessoa acredita em coisas que a Bíblia não fala. É assim que a gente faz, a gente influencia ela de dentro para fora. De certa forma, é a aplicação da mesma técnica para o bem, né? Então, se aquela comunidade ali nem conhece a Bíblia, ao invés de chegar xingando todo mundo, de fazer vídeos aqui falando mal de não sei quem, eu vou lá dentro e começo a conversar com eles e mostrar na Bíblia, nesse caso, que eles estão errados e que a Bíblia precisa ajudá-los a se corrigirem. Então, o livro Diário de Bordo 85 traz isso, tá bom? Então, pessoal, viram como que isso está acontecendo na igreja contemporânea? Há um processo reverso, ou seja, tem como voltar atrás, tem como regular tudo isso? O meio mais usado para essa estratégia é a desinformação, ou seja, tratar da mentira como se fosse verdade. E é isso que tem acontecido. Vídeos que mostram a verdade são vistos como teorias, são vistos como coisas banais. Isso aí eles fazem até chacota, né? Por exemplo, quando eu mostro que os pergaminhos da Bíblia foram adulterados, eles fazem piadas, eles falam isso é teoria de conspiração. Isso é desinformação, tá? Eles não querem que você entenda a verdade. Então, o processo reverso acontece com a informação. Se é a desinformação a chave do povo, a informação é a chave que corrige o povo. Então, no lugar de desinformação, a gente passa a colocar informação. O grande problema, pessoal, é que as pessoas não acreditam que isso acontece. As pessoas não acham que a estratégia da subversão está sendo aplicada, né? E isso atrapalha bastante. E o processo da desinformação colabora com que as pessoas não se preocupem com isso, tá?
infelizmente. E é desleal essa batalha, né? Consequentemente, torna o processo reverso mais difícil e impossível. Desinformar já está sendo feito há tanto tempo que informar passa a ser a desinformação. As pessoas acham que a informação verdadeira agora é a desinformação. Isso acontece em vários âmbitos na nossa sociedade, incluindo no cristianismo. Então, quando você fala a verdade sobre determinada crença, aquilo já é visto como uma desinformação. Ainda que você prove na Bíblia que aquilo é informação, as pessoas já foram tão educadas a pensar que aquilo é errado que elas não vão acreditar. Entende? É por isso que é difícil. Mas ainda assim, o processo da informação é a única solução que a gente tem hoje, tá? É falar a verdade e a gente vai bater em um detalhe muito importante que é o seguinte: a desinformação, ela é muito bem assessorada, ela é muito bem paga e propagada do que a informação. Aquilo que é verdadeiro não vai tão longe quanto aquilo que é falso, porque aquilo que é falso é sustentado. As pessoas, elas investem dinheiro naquilo que é falso, na desinformação. E é por isso que é impossível. Como é que eu vou lutar contra a desinformação se eles investem bilhões em propaganda e a gente não consegue nem fazer o vídeo das 100 vídeos visualizações? Entende? O processo poderia acontecer se você que assiste o vídeo começasse a propagar a informação, né? Compartilhando, conversando, mandando vídeo nas redes sociais, né? Que é o principal, onde as pessoas estão vendo, falando sobre isso em outros lugares, até que a informação comece a subir o nível, comece a alcançar mais pessoas, tá? Mas como as pessoas não acreditam que isso acontece, elas acabam não participando disso, né? A única solução, de fato agora, finalizando aqui, acabando, qual é a solução para a estratégia da subversão? Pessoal, a gente já está na segunda fase já do final. A gente já está no final da subversão, essa é a verdade. A única forma de lutar contra isso, pessoal, sério mesmo, é orar para que Deus nos ajude. É orar. É orar e proteger a nossa família. Então você só consegue agora proteger a sua família. O máximo que você consegue alcançar hoje é a sua família, aquelas pessoas que você conhece, que te ouvem, né? Não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. O processo já foi todo feito, entendeu? O vídeo ele saiu tarde demais. As pessoas não acreditam mais. Infelizmente, a minha ideia para você se você não crê em Deus, crê em Deus, tá? Porque Ele vai resolver isso na hora certa. Mas, até lá, crê em Deus e ore para que Ele solucione o nosso problema, porque não tem como mais o ser humano comum resolver isso. Proteja a sua família da desinformação, proteja a sua família das estratégias de subversão. Ou seja, fique atento ao que estão ensinando na escola, fique atento ao que seu filho assiste na Netflix e no YouTube, em outras séries. Fique atento e não proíba ele de ver tudo exatamente, mas converse sobre o que ele está vendo. Principalmente a partir da lógica, tá? A lógica, as crianças e os adolescentes são lógicos. Então, você pega um jovem que está vendo uma cena proibida na TV, você pergunta para ele, você acha que isso é normal? Aí ele vai falar rapidamente, porque ele está sendo influenciado ali pela cultura. Ah, isso é normal, isso é normal. Aí você começa a falar das consequências daquilo ali. Ele vai pegar, porque ele é lógico, tá? Uma criança e um jovem é lógico. E aí só dá para proteger os seus filhos, não tem como proteger toda a sociedade. Mas, se você tiver mais solução, coloca nos comentários que eu vou ler. Quem sabe até gravo sobre as outras soluções, né? Esse é o meu vídeo sobre a estratégia da subversão dentro do cristianismo. Foi longo, né? É um tema que nunca foi tratado no canal, por isso tinha que ser longo mesmo. Espero que você tenha chegado até o final. Agora, se você chegou até o final, eu quero que você escreva nos comentários: eu não caio nessa estratégia. Coloca nos comentários só isso: eu não caio nessa estratégia. Eu vou saber que você assistiu até o final. Para você que assistiu até o final, meus parabéns, cara. Você realmente está empenhado com a verdade, está preocupado com o que está acontecendo e pelo menos com você a gente pode contar. Fiquem todos com Deus. Até mais.